Iniciando aqui então os nossos estudos de hoje, nós vamos para a nossa Revista Espírita, setembro de 1859. Nós temos aqui 2 artigos, a princípio, para o nosso estudo: Intimidade de uma Família Espírita e depois Aforismos Espíritas e Pensamentos Avulsos. Nós começamos aqui então com esse artigo interessante que Kardec apresenta aqui para nós, quando diz intimidade de uma família espírita. Ele então traz um relato de uma família que ele conhece, Então é importante a gente lembrar que nem sempre os artigos publicados dizem respeito a pesquisas, a temas assim tão profundos, mas ele simplesmente traz para nós exemplos para ilustrar a vivência da doutrina espírita por pessoas comuns. Então, nesse artigo nós teremos esse exemplo. E ele diz assim para nós, então: Intimidade de uma família espírita. A senhora G enviuvou há 3 anos, ficando com 4 crianças. O filho mais velho é um amável rapaz de 17 anos e a filha mais jovem uma encantadora menina de 6 anos. Desde muito tempo essa família se dedica ao espiritismo, e antes mesmo que essa crença se tivesse popularizado como hoje, o pai e a mãe tinham uma espécie de intuição que diversas circunstâncias haviam desenvolvido. O pai do Sr. G lhe tinha aparecido diversas vezes em sua juventude e cada vez o prevenia de coisas importantes ou lhe dava conselhos úteis. Fatos do mesmo gênero igualmente se haviam passado entre seus amigos, de sorte que para eles a existência de além-túmulo não era objeto da mais leve dúvida, assim como não o era a possibilidade de nos comunicarmos com os seres que nos são caros. Ao surgir, o Espiritismo não foi senão a confirmação de uma ideia bem sedimentada e santificada pelo sentimento de uma religião esclarecida, pois aquela família é um modelo de piedade e de caridade evangélicas. Extrairiam da nova ciência os meios mais diretos de comunicação. A mãe e um dos filhos tornaram-se excelentes médiuns. Entretanto, longe de empregar essa faculdade em questões fúteis, todos a consideravam como um precioso dom da providência, do qual era permitido servir-se somente das coisas sérias, para coisas sérias. Assim jamais a praticaram sem recolhimento e respeito, e longe do olhar dos importunos e curiosos. Entre mentes, o pai adoeceu e, pressentindo o fim próximo, reuniu os filhos e disse-lhes: Filhos queridos e esposa muito amada, Deus me chama para ele. Sinto que vos deixarei daqui a pouco, mas sinto que encontrareis em vossa fé, na imortalidade, a força necessária para suportar corajosamente essa separação, assim como levo o consolo de que poderei sempre estar entre vós e vos ajudar com os meus conselhos. Chamai-me, pois, quando eu não estiver mais na terra. Virei sentar-me ao vosso lado, conversar convosco, como fazem os nossos antepassados. Na verdade, estaremos menos separados do que se eu partisse para um país longínquo. Minha adorada esposa, deixo-te uma grande tarefa. Entretanto, quanto mais pesada for, mais gloriosa será. Estou certo de que nossos filhos te auxiliarão a suportá-la. Não é, meus filhos? Secundai vossa mãe. Evitai tudo quanto possa fazê-la sofrer. Sejam bons e benevolentes para com todos. Estendei a mão aos vossos irmãos infelizes, porque não gostaríeis de estendê-la um dia, pedindo em vão para vós. Que a paz, a misericórdia e a união reinem entre vós. Que jamais o interesse vos separe, pois o interesse material é a maior barreira entre a terra e o céu. Pensai que estarei sempre junto a vós, que vos verei, como vos vejo neste momento, e melhor ainda, pois verei o vosso pensamento.
Não queirás, pois, entristecer-me depois da morte, assim como não o fizestes em minha vida. Aqui nós temos um rodapé, uma nota de rodapé, dizendo para nós, né, utilizamos ora a segunda pessoa do singular, ora a segunda do plural, como consta no original, a fim de melhor focalizar a intimidade daquele momento tão significativo para um pai que se despedia da família. Bom dia, pessoal. Continua aqui então o artigo de Kardec. É um espetáculo verdadeiramente edificante presenciar a intimidade dessa piedosa família. Alimentadas nas ideias espíritas, essas crianças não se consideram absolutamente separadas do pai. Para elas, ele está presente e temem praticar a menor ação que o possa desagradar. Uma noite por semana, e às vezes mais, é consagrada para conversar com ele. Há, porém, as necessidades da vida, que devem ser providas. A família não é rica. Razão porque um dia fixo é marcado para essas conversas piedosas, dia sempre esperado com impaciência. Muitas vezes pergunta a pequenina: é hoje que o papai vem? Esse dia é dedicado a conversas familiares, em instruções proporcionais à inteligência, por vezes infantis, de outras vezes graves e sublimes. São conselhos dados a propósito de pequenas travessuras que ele assinala. Se faz elogios, também não poupa a crítica, e nesse caso, o culpado baixa os olhos, como se o pai estivesse à sua frente. Pede perdão, que não é concedido, senão depois de várias semanas de provas. Sua sentença é aguardada com fervorosa ansiedade. Então, que alegria quando o pai diz: estou contente contigo. Dizer, no entanto, não virei na próxima semana, é a mais terrível ameaça. A festa anual não é esquecida. É sempre um dia solene para o qual convidam os antepassados já falecidos, sem esquecer um irmãozinho morto há alguns anos. Os retratos são ornados de flores, cada criança prepara um pequeno trabalho, até mesmo uma saudação tradicional. O mais velho faz uma dissertação sobre o assunto grave, sobre assunto grave. Uma das mocinhas executa um trecho musical. A pequenina finalmente recita uma fábula. É o dia das grandes comunicações, e cada convidado recebe uma lembrança dos amigos que deixou na terra. Como são belas essas reuniões, na sua tocante simplicidade. Como tudo ali fala ao coração. Como podemos sair dali sem estar impregnado pelo amor do bem? Nenhum olhar mofa, nenhum sorriso cético vem perturbar o piedoso recolhimento. Alguns amigos partilham das mesmas convicções e as pessoas devotadas à religião da família são as únicas admitidas a tomarem assento nesse banquete de sentimentos. Ride quanto quiserdes, vós que zombais das coisas santas. Por mais soberbos e endurecidos sejais, não vos faço a injúria de acreditar que o vosso orgulho possa ficar impassível e frio diante de um tal espetáculo. Um dia, entretanto, foi de luto para a família, dia de verdadeiro pesar. O pai havia anunciado que durante algum tempo, muito tempo mesmo, não poderia vir. Uma grande e importante missão o convocava longe da terra. Nem por isso a festa anual deixou de ser celebrada. Mas foi triste, pois lá ele não estava. Havia dito ao partir: meus filhos, que em meu retorno eu os possa encontrar todos dignos de mim. Razão porque cada um se esforça por tornar-se digno dele. Eles ainda esperam. Então aqui nós vimos esse relato breve de Kardec que fala sobre essa vivência, essas experiências dessa família espírita, né? O título traz para nós aqui, Intimidade de uma Família Espírita. E aí então nós vemos algo que, para nós, dentro dessa visão tradicional que nós temos, acaba sendo inimaginável. Uma família que estabelece dentro de sua rotina
uma comunicação direta com o mundo espiritual, não apenas vivendo esse intercâmbio com o plano espiritual, mas também vivendo os princípios fundamentais dessas bases morais trazidas para nós através do Evangelho, que se torna para nós, né, o norte dos ensinamentos morais espíritas. Então, o que Kardec vai contando desses espetáculos, né, mostra para nós ali então encontros semanais programados com o pai desencarnado. Então, aqui para vocês que chegaram depois, né, era uma família, um casal com 4 filhos. O pai desencarnou e a família então tinha sempre essa comunicação constante com o pai, assim como também com outros familiares que haviam desencarnado. Bom dia, Sonja. E aí então também comentando que havia esses encontros de uma forma organizado, de uma forma mais abrangente, né, acolhendo a presença desses espíritos amigos da família, que também participavam, sendo homenageados, né, a família participando desses encontros como se fosse um encontro social com outros amigos, com familiares que vinham visitá-los, né? Então, é bem interessante a gente perceber o modo como essa família vive. E é curioso também a gente lembrar que a ideia que os espíritos trazem do conhecimento espírita bem disseminado na nossa sociedade planetária, quando atingirmos essa condição de um mundo de provas e expiações, saindo de provas e expiações e entrando nessa condição de mundo de regeneração, nós veremos então que essa relação com o mundo espiritual será desse nível para todas as famílias, e não apenas esses encontros de exceção. Então encontramos aqui médiuns que fazem ali o seu trabalho mediúnico nas casas espíritas, mas jamais vivem isso dentro dos lares. Tendo nessas conversas familiares de além-túmulo, dentro daquele título que Kardec apresenta para nós, numa das sessões da Revista Espírita, de fato nós vemos nessa família conversas familiares de além-túmulo. Entendendo conversas familiares como sendo conversas que tratam da intimidade da família, e não de comunicação que traz para nós estudos, que traz para nós temas de reflexão que vai além da vida comum. Então nós vimos assim que o pai comparecia então àquelas reuniões e chamava a atenção dos filhos, dava bronca, os filhos pediam perdão, o pai dizia que somente depois daria, né, depois de algumas tarefas que eles pudessem realizar para se redimirem daquele erro que foi cometido, para que eles pudessem então depois voltar naquela relação de toda intimidade, de toda harmonia com a família. Então é uma relação com o mundo espiritual absolutamente normal, da mesma forma que acontece aqui no mundo terreno. Então esse relato é bastante interessante, é uma exceção que Kardec apresenta para nós hoje, mostrando então que essa família já chega aqui ao mundo físico, né, na sua programação reencarnatória, trazendo o entendimento prévio da existência do mundo espiritual, entendimento esse que não é esquecido, porque todos nós também vivemos isso, né? Todos nós que chegamos aqui no mundo material trazemos o conhecimento a respeito da realidade do mundo material, do mundo espiritual. Afinal de contas, nós viemos de lá. Todos nós, ao reencarnarmos, nós devemos lembrar sempre, né, que participamos das atividades, conhecemos ali a estrutura, tivemos relacionamentos no plano espiritual com espíritos amigos, tivemos também relacionamentos infelizes com outros espíritos, né? Mas quando nós chegamos aqui, é impressionante isso, né? É algo que nós vamos aprendendo com o tempo, e teremos muito que aprender ainda, do porquê simplesmente nos esquecemos de absolutamente tudo que nós vivemos no mundo espiritual. E não foi nessa última encarnação apenas, nós tivemos várias outras encarnações em que esse conhecimento foi se acumulando, foi se desenvolvendo e se aprofundando. Aí então nós chegamos aqui no mundo material e nós vemos então essa diversidade de crenças que existe hoje, com pessoas acreditando, né, nos dogmas mais fantasiosos, muitas vezes até mais absurdos, desconsiderando essa realidade que eles acabaram de vivenciar. Mas essa família aqui mostra o contrário. Trouxeram então de uma forma bastante viva a intuição dessa realidade do mundo espiritual, e depois essa intuição acabou se tornando numa realidade quando, durante a juventude, o próprio pai começava a ter contato com familiares que haviam desencarnados.
E aí depois isso tudo virou uma rotina para a família, quando o próprio pai então volta para o mundo espiritual, e a família vai vivendo essa convivência entre dois planos até esse momento final que nós vimos aqui. Quando o pai, então, tendo uma missão num ambiente fora da Terra, e aí então são aquelas viagens que os espíritos fazem, né, em mundos distantes e tudo mais, e ficaria um tempo fora de contato. Então a família nesse momento sentiu de fato esse pesar e aguardava até o momento da publicação desse artigo. O Dudu colocou, não existe o nosso mentor pessoal, existe um mentor familiar. Sim, existem espíritos, né, Dudu, que são responsáveis pela organização de uma determinada comunidade. Assim como nós temos aquele que trata diretamente das nossas preocupações, e não vamos dizer assim que ele tenha a mesma especificidade que um espírito que lida diretamente com um indivíduo. Então nós temos aqueles que nos orientam individualmente, mas temos aqueles que acompanham a família, desde aqueles espíritos que são espíritos familiares, aqueles que também são responsáveis pela condução de um determinado grupo. Agora, o grau de responsabilidade de cada um, ou a intensidade da presença, da influência de cada espírito para um indivíduo ou para o grupo familiar, aí a gente já não tem como definir, porque cada espírito trabalha de uma forma diferente de acordo com a necessidade. Porque se nós temos espíritos responsáveis por nações, por exemplo, por grandes comunidades, imaginemos então num círculo familiar. Mas aí nesse caso, eu pelo menos no meu entendimento, não vejo que ele tenha a mesma formalidade que um espírito que trata diretamente com o espírito, né, ou com o indivíduo, né? Então ele vai tratar ali da evolução daquele ser. Então ele não tem ali o mesmo comprometimento com o indivíduo do que ele teria com a família. Então ele é muito mais ali, ele acompanha a evolução daquela família do que ele tem ali aquela responsabilidade específica sobre ela. Pelo menos eu entendo dessa forma. A Jane colocou, mas não estamos preparados para isso, né? São vibrações diferentes. Até que ponto os lares estão preparados para as comunicações do além-túmulo, né? Para aquela família se fazia necessário, né? Hoje ainda não obedecemos os espíritos amigos que dão mensagens edificantes, né? Isso ainda é o meu entender. Não, por isso que comentei, né, Jane, que no futuro, que os espíritos dizem para nós, quando alcançarmos essa condição de espíritos regenerados, esse nosso não apenas entendimento, mas até mesmo os valores que nós cultivamos permite esse tipo de relação mais aberta. Porque nós sabemos que essa limitação que nós temos de percepção do mundo espiritual, ela acontece exatamente por uma questão de proteção. Porque não é possível nós simplesmente selecionarmos que nós teremos uma visão aberta para um determinado grupo de espíritos e fechada para outro grupo. Ou seja, no momento em que nós percebemos o mundo espiritual, é uma percepção geral, tanto dos bons espíritos como dos espíritos ainda inferiores. Por isso, então, nós ficamos meio cegos nessa relação, porque, do contrário, seria aqui estabelecer para nós um verdadeiro caos. Seria muito mais dramático e problemático para nós se tivéssemos essa percepção clara. Porque nós veríamos um ente querido desencarnado, mas nós veríamos com muito mais frequência os espíritos que nos cobram dívidas do passado. Então, essa cegueira do mundo espiritual, ela é providencial pela nossa condição. Mas a partir do momento em que nós começamos a apresentar ali um salto, né, ou indícios significativos de evolução, aí então o mundo espiritual pode se apresentar com mais clareza para nós, pelo fato de nós não termos o que temer, por já estarmos regenerados e já estarmos ali com os nossos débitos bem quitados. Então eu posso perceber o mundo espiritual com toda a tranquilidade, porque eu não tenho motivo para sofrer por causa disso. Agora, no atual momento em que nós estamos, tendo essa visão clara do plano espiritual e da influência que ele exerce sobre nós, isso seria um grande problema. A Ana colocou, né, damos mais valor a homens do que a espíritos, né, devido ao nosso grau evolutivo, é natural que seja assim. Por não termos essa percepção do mundo espiritual, nós vivemos a realidade que se apresenta para nós. E essa realidade é uma realidade material, a relação com as pessoas encarnadas, e do mundo espiritual ficam então ali as intuições, as crenças que nós criamos, e também as convicções, aquelas que são verdadeiras.
Dudu colocou, né, se existe aquele grupo que cuida do planeta, por que não teria um da família, né? Pois é, eu entendo assim que aquele que cuida do planeta, ele está conduzindo aquele grupo todo para estágios mais evoluídos. Para a família, eu não entendo se nós teríamos, assim como eu coloquei para vocês, um espírito responsável por uma família com a mesma formalidade que um espírito mentor que cuida especialmente de uma pessoa. Mas nós temos ali aqueles espíritos que acompanham a evolução daquele grupo, que trazem orientações, que procuram sempre ali fazer, né? Pois é, então, aí, nesse caso, nós temos ali aqueles que vão conduzindo, inspirando, intuindo e tudo mais, né? Mas, diretamente aquele que diz assim, esse é o meu protegido, ou aquela minha família é a minha protegida, nesse caso eu acho que já não é nesse mesmo grau. Como acontece, por exemplo, vai num centro espírita, quando você tem espíritos que trabalham especificamente com aquele grupo. Ou como, por exemplo, como a igreja, né? Como eu já falei para vocês, é importante a gente lembrar que a mesma coisa que acontece da perspectiva do plano espiritual para um centro espírita, também acontece para igrejas, por exemplo. Nós temos ali espíritos que são responsáveis por aquela comunidade religiosa, para levar ali toda a orientação que eles precisam, conduzir aquele grupo para trabalhos, para desenvolvimento de valores e tudo mais, né? Então, exato, Dudu. Então, assim, grupos íntimos, espíritos que trabalham na intimidade da família, acredito que tenha. Mas não com a mesma formalidade, como eu comentei com vocês, para acompanhar um espírito especificamente para a sua evolução. Isso pode ser, né, com o tempo, claro, se esclarecido devidamente, mas, né, a princípio, pelas informações que constam, a princípio seria assim, algo mais de acompanhamento mesmo, né, diferente do que acontece individualmente. Muito bem. Esse artigo então aqui que nós vimos, que Kardec relata para nós, é que seria que o futuro de todas as famílias, né? Podemos dizer, né? Deixa eu ver que aqui em casa eu sei que Caboré cuida da gente, né? Então aí, né, são esclarecimentos que virão com o tempo para nós. Vamos aqui, avançando um pouco mais. Tá. No próximo item, Kardec coloca aforismos espíritas e pensamentos avulsos. Kardec coloca, né, essa pequena seção, agora a gente muda de tema, ele coloca essa seção aqui quando ele quer lançar pensamentos soltos. Ele pensa em alguma coisa, ele viu alguma coisa, ele se interessou em destacar alguma ideia, então ele coloca nesses aforismos espíritas e pensamentos avulsos, sem a preocupação de desenvolver ideias de uma forma muito profunda. Então ele coloca assim, e isso, claro, né, relacionado com o tema anterior. Quando evocamos um parente ou amigo, seja qual for a afeição que nos tenha conservado, não devemos esperar essas demonstrações de ternura que nos pareceriam naturais, depois de uma dolorosa separação. Por ser calma, a afeição pode ser mais verdadeira que a que se traduz por grandes demonstrações exteriores. Os espíritos pensam, mas não agem como os homens. Dois espíritos amigos se veem, amam-se, sentem-se felizes por se aproximarem, mas não têm necessidade de se lançarem aos braços um do outro. Quando se comunicam conosco pela escrita, uma boa palavra lhes basta e lhes diz muito mais do que palavras enfáticas. Aqui é interessante, né? Muitas vezes se espera numa comunicação com os espíritos grandes demonstrações, né, de aqueles ânimos exaltados, de grandes demonstrações de afeto, como acontece aqui conosco, né, como foi colocado, com abraços e beijos e tudo mais. Muitas vezes os espíritos chegam com uma saudação simples, e essa saudação já é o suficiente para que eles demonstrem o afeto que eles sentem por aquele grupo. Então é muito diferente daquilo que nós vivemos, e essa é uma mudança de comportamento que vai acontecer com todos nós, mas com o passar do tempo, não de uma forma imediata.
Porque quando nós então chegamos no plano espiritual, nós levamos traços da nossa personalidade, nós levamos ainda comportamentos que nós temos, né, hábitos que são comuns aqui na nossa vida de relação. Então, não apenas na relação individual que nós temos uns com os outros, mas também na forma de nós nos expressarmos, nas ideias que nós vamos transmitir, no comportamento que nós temos. E até mesmo, no caso, né, da nossa postura mental. Você se lembra que eu comentei uma vez, um palestrante lançou uma ideia bastante interessante, quando ele falava sobre grupo de jovens no plano espiritual. Então ele comentava que um espírito tinha acabado de desencarnar, ele foi participar então de um grupo de estudos ali, e tinha uma das participantes daquele grupo, que era uma das orientadoras do trabalho, era uma jovem muito bonita. E claro, né, a primeira coisa que ele fez, olhou e começou a pensar, nossa, mas que gatinha é aquela menina. De imediato as ideias começaram então a se tornar claras para todos. E ele então passou por todo aquele constrangimento, por perceber que todos sabiam o que ele estava pensando a respeito daquele espírito. Então, na verdade, nós passaremos inicialmente por muitos constrangimentos. Por termos essa ideia de que nós pensamos uma coisa, mas ninguém sabe o que nós pensamos. Então, nós teremos ali aceitações, nós teremos ali rejeições diante de situações que vão sendo apresentadas, só que isso vai se tornar claro, porque o espírito ele é transparente no plano espiritual. Ele demonstra claramente pelas suas vibrações e pelas ideias que vão sendo disseminadas aquilo que existe dentro dele. Então nós teremos que passar inicialmente por um processo de reeducação, que seria muito mais uma desintoxicação dos hábitos que nós trazemos aqui do mundo material, do que, né, aquilo que o mundo físico, que o plano espiritual realmente demonstra. Então essa mudança de conduta também é assim. Kardec coloca aqui inicialmente, eu vou ler novamente aqui o trecho inicial. Quando evocamos um parente ou amigo, seja qual for a afeição que nos tenha conservado, não devemos esperar essas demonstrações de ternura que nos pareceriam naturais depois de uma dolorosa separação. Nós vemos esse tipo de ideias sendo passada para nós, por exemplo, nas psicografias, para aqueles espíritos recém-desencarnados. Nós vimos em muitas psicografias, né, que o Chico recebia, e outros médiuns também, quando os espíritos então mostravam naquela saudação inicial palavras de ternura, palavras de grande saudade, muitas vezes mostrando um pouco de impaciência, mostrando sofrimento pela separação, mas isso acaba sendo característico dos espíritos recém-desencarnados. Mas com o passar do tempo, nós percebemos que os espíritos, principalmente, eles se percebem pelas vibrações. Eles se percebem simplesmente pela transmissão de pensamentos. E aí então, quando nós nos educamos nesse tipo de comportamento, ao nos comunicarmos, né, ao se comunicarem com o plano físico, eles também trazem essa mesma ideia. Basta a presença, aquele envolvimento fluídico demonstrando essa afeição, só que esse envolvimento fluídico, naturalmente, ele não é percebido. Por nós aqui que temos ainda, né, o corpo físico muito grosseiro, não dá para nós essa percepção, essa sensibilidade de sentirmos essas vibrações. Mas no plano espiritual é diferente. Então não é que o espírito se torne mais frio, ele se torna mais equilibrado porque ele sabe exatamente o valor dos sentimentos, o valor do pensamento. Enquanto que nós aqui, pelo fato de termos que ter essas demonstrações físicas, porque vocês se lembram, né, que nós já estudamos em outros trechos, a necessidade que nós temos de materializarmos a nossa fé através de demonstrações de posturas e comportamentos, né, para mostrarmos a intensidade da nossa crença em Deus, em Jesus, seja em qual for a entidade a quem nós direcionamos os nossos pensamentos. Então nós ficamos ajoelhados, nós seguramos objetos, nós cantamos, nós dançamos, nós frequentamos ambientes que trazem aquela tônica religiosa, aquela tônica sacra, né? Mas é uma necessidade que nós temos de exteriorizar. Pelo fato do nosso corpo físico, pelo fato de estarmos ligados ao corpo físico, nós não conseguimos mostrar os nossos pensamentos.
e tampouco os nossos sentimentos. A mesma coisa acontece também, como já conversamos, nas demonstrações de afeto através dos presentes. Se eu gosto de alguém, eu vou demonstrar esse meu afeto pelo tipo de presente que eu vou dar para aquela pessoa, pelo tipo de presente, pelo tamanho do presente, pelo valor que ele tem. Então nós vamos ali sempre fazer com que as pessoas percebam o valor dos nossos sentimentos por aquilo que para elas se torna material. Então nós materializamos também os nossos sentimentos. Já no plano espiritual isso é desnecessário, porque os espíritos se reconhecem pelas vibrações, se reconhecem pelos pensamentos que são trocados. E nessas comunicações que chegam até nós, algumas palavras de afeto são apresentadas, mas a mesma emoção que nós sentimos ao recebermos a comunicação de um ente querido que desencarnou depois de um tempo, quando ele se comunica, aquelas palavras vêm de uma forma muito tranquila, até porque eles estão presentes aqui junto a nós, mas nós não percebemos. Então, quando eles aparecem através de uma mensagem, dá a impressão de que é a primeira vez que eles aparecem, enquanto na verdade eles já estão há muito tempo compartilhando conosco essas experiências. Então é bem interessante a gente perceber o equilíbrio que nós vamos alcançando no plano espiritual. A educação do pensamento. Tanto é assim, aí um detalhe importante, quando nós estudamos, agora aqui que nós vimos o livro Causa e Efeito, né? Causa e Efeito? Causa e Efeito? Ação e Reação, tá vendo? Eu sempre confundo. O livro Ação e Reação que nós estudamos, nós vimos que naquele ambiente, pois é, do causa e efeito, ação e reação, está ali, né? Então, naquele ambiente onde a Mansão da Paz se encontrava instalada, nós lembramos que André Luiz ele relatava para nós as grandes turbulências que aconteciam por causa do choque de ideias, de pensamentos e sentimentos que os espíritos que habitavam aquele local, aquele ambiente exterior à mansão, o que eles causavam. Relatava, por exemplo, tornados que envolviam ali, né, apenas rostos começavam a passar, espíritos que sofriam, criavam toda aquela turbulência. Então nós já entendemos o que acontece quando um espírito se apresenta de uma forma desequilibrada no plano espiritual. Porque aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, se torna uma realidade. E quando esse espírito compartilha essas mesmas ideias e sentimentos com outros espíritos da mesma natureza, isso vai se tornando cada vez mais potente, a ponto de criarem ambientes, de criarem estruturas que trazem essas características de um lugar com características umbralinas, por exemplo. De nós pegarmos ali um ambiente, como é descrito para nós por Camilo Cândido Botelho no Memórias de um Suicida, um lugar chamado Vale dos Suicidas, com aquele teor tão sombrio, aquele teor de tanto sofrimento, porque os espíritos que combinam suas ideias da mesma qualidade, eles mesmos plasmam aquela realidade. Então, no plano espiritual, a educação do pensamento e do sentimento é algo primordial para que o espírito possa, de fato, viver esse equilíbrio. Porque, do contrário, ele não vai conseguir estar num local onde a harmonia prevalece. Ele vai estar num ambiente desequilibrado, característico com a sua natureza. Então nós vemos que para que o espírito possa viver essa tranquilidade, essa harmonia dos planos mais elevados, é fundamental que ele se eduque nesse seu campo íntimo. E essa educação, ela não se torna diferente quando ele então se encontra, quando ele se comunica com os entes queridos aqui no mundo material. Ele vem e traz ali aquele mesmo equilíbrio, aquela mesma serenidade, mas isso não significa frieza. É apenas uma questão de equilíbrio e educação. Porque, do contrário, mais uma vez, ele causaria muito mais perturbações do que uma tranquilidade com a sua presença. Então, basta as dores dos encarnados. Quando os desencarnados, então, trazem as mesmas dores, causam um desequilíbrio muito maior. Então, aquele encontro que deveria ser um encontro de consolação, um encontro de harmonia, se torna um encontro de grandes perturbações. A Jane colocou, né, mas temos sim espíritos responsáveis por tudo, né, espíritos responsáveis por tudo que fazemos. Não esqueço a existência do meu mentor, que muitas vezes
deixo de escutá-lo, né? Isso não quer dizer que sejam tão evoluídos quanto os mentores, né? São sim espíritos trabalhadores, né? Entender que ter capacidade é diferente de ter poder, né? Então, sempre temos espíritos amigos, temos espíritos orientadores, né? E esses espíritos mentores, conforme Kardec coloca no Livro dos Espíritos, não são aqueles espíritos considerados como os anjos da guarda. Porque esses anjos da guarda são espíritos de alta envergadura, que são capazes de ter um conhecimento sobre toda a nossa história, do passado, do presente e do futuro, enquanto que aqueles que nos acompanham de uma forma muito mais íntima são espíritos mais evoluídos, são espíritos mais esclarecidos, porém espíritos que nos ajudam nas tarefas cotidianas. E a diferença de uma situação para outra. A Andréa colocou, né? São espíritos voluntários, espíritos amigos, né, que chegam por vontade de ajudar, ou espíritos comprometidos com a nossa evolução ou com as tarefas que nós realizamos. Então são espíritos de hierarquia, vamos dizer assim, diferentes daqueles que são considerados os anjos da guarda. Assim Kardec descreve para nós no Livro dos Espíritos. André colocou, né, acho que para nós brasileiros, que somos extremamente intensos em nossas demonstrações de carinho, vai ser um pouquinho mais difícil, né? Pois é, nós somos tão calorosos, né? E assim como também, né, os próprios espíritos também demonstram esse calor. Mas é um calor agora diferente, porque, como eu coloquei para vocês, não há necessidade de você exteriorizar com tanta intensidade os sentimentos e emoções como acontece no mundo espiritual. Porque lá basta que você se aproxime de alguém e você consegue transmitir através das vibrações todo o carinho que você tem. Então quando a gente chega e encontra com alguém, dá aquele abraço, beija, aperta a mão, chacoalha e tudo mais, quando chega no plano espiritual, um dá um sorrisinho para o outro, mas já é o suficiente, através daquele, entre aspas, daquele olhar, daquelas vibrações, entender exatamente aquilo que o espírito quer dizer. Jane colocou também aqui embaixo, deixa eu ver, lá em cima André colocou, né, o ponto forte do espírito é o saber ou o sentir. É o saber e o sentir, né? Porque nós sabemos que o espírito evolui moralmente e intelectualmente. Então, na verdade, eu sempre gosto de dizer, Ana, que o conhecimento mais os valores se transformam em sabedoria. Então, na verdade, a sabedoria é a soma de tudo aquilo que o espírito conquista no seu desenvolvimento. E a forma como ele demonstra os seus sentimentos e as suas emoções são pautadas exatamente nessa mesma sabedoria. Então a sabedoria seria ali o ápice de tudo aquilo que o espírito conquistou, que é diferente, né, do conhecimento. Sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra. Uma pessoa sábia, por exemplo, ela demonstra conhecimento sabendo aplicar exatamente no momento que é mais importante. É aquele momento de conselho, é aquela palavra sábia, é aquela palavra consoladora e orientadora. Né? Enquanto que o conhecimento, eu posso ser uma pessoa com grande conhecimento, mas ser uma pessoa arrogante, por exemplo. Então a sabedoria é realmente a demonstração da conquista que o espírito vai alcançando. A Jane colocou, né, lembrando aqui no livro No Invisível, né, tem um médium, se não me engano, chamado Sten Muses. Né, sua mediunidade era conduzida por 3 espíritos. Né, apareceu o 4º espírito, chamado por imperador, e deu ordens aos guias, né, os 3. Então sempre haverá hierarquia, né, comandando tudo, mesmo de desencarnado para encarnado, né, sempre. Nunca haverá esse controle, principalmente para os trabalhos que são nobres. Então a tendência é sempre fazer com que o espírito seja conduzido e conforme ele vai. A gente lembra que esses espíritos que são os nossos mentores, eles fazem trabalhos temporários, porque a partir do momento em que o encarnado conseguiu alcançar um patamar de conhecimento que pode trazer para ele, por exemplo, maiores responsabilidades, então chegam mentores que também apresentam ali um conhecimento maior. Seria mais ou menos a ideia de uma vida acadêmica. Você tem ali aquele professor do ensino fundamental que vai te orientar enquanto você aprende ali as primeiras bases desse fundamento acadêmico. Quando você passa para o ensino médio, você tem um professor num outro patamar, depois ensino universitário, e assim vai subindo. Conforme o espírito vai alcançando
novas conquistas, ele terá ali novos orientadores para poder conduzi-lo nesse caminho. Próximo item, vamos lá. Nós temos aqui agora, mudando de página, né? Então é bem importante essa parte, né? Eu vi aqui, André, que você pôs aquele cumprimento meio xoxo, né? Na verdade não é xoxo, na verdade, como eu falei para vocês, o modo como os espíritos se relacionam no mundo espiritual por essas vibrações acabam sendo muito mais intensas e muito mais profundas porque não demonstram, não tem a necessidade de uma demonstração física. De você ver pessoas, por exemplo, que se encontram depois de um longo tempo distantes uma das outras, e levanta, e roda, e chacoalha, e grita, faz aquele escândalo todo, né? Os espíritos não, os espíritos conseguem, naquele envolvimento, demonstrar tudo aquilo que eles sentem. É algo que para nós ainda é bastante abstrato, né? Porque aqui hoje, distantes, entre aspas, do mundo espiritual, vivendo as experiências de espírito de fato e não como encarnados, nós nos esquecemos desse grande potencial da vibração, desse magnetismo, né, Janik? Que todos nós temos. Então, aquilo que nós chamamos de xoxo, para os espíritos podem se tornar muito mais sincero e muito mais verdadeiro, muito mais profundo, porque lidam ali de sentimento para sentimento, sem a necessidade de demonstrações exteriores. Então, nesse, entre aspas, silêncio da troca de afeto, existe muito mais intensidade porque foi retirada toda a barreira física para a demonstração daquilo que o espírito de fato sente. Acaba sendo muito mais profundo, muito mais sincero. Porque ali o espírito não tem como simular aquilo que ele tem de valores dentro de si, de sentimentos dentro de si. Ele é aquilo que ele é. Então, se você se aproxima e um espírito não gosta de você, não adianta ele querer chacoalhar e dar aquele sorriso amarelo, que não vai funcionar, porque é fácil perceber. Fácil, claro, para os espíritos que já tiveram essa sensibilidade. Então é bem curioso Kardec colocar esses aforismos aqui nessa relação com o mundo espiritual. Bom, nós finalizamos aqui então o mês de setembro e nós já saltamos para o mês de outubro. Revista Espírita, mês de outubro, né, número 10 do segundo ano. Começamos em 1858, estamos em 1859. Mês de outubro. Kardec começa com um artigo interessante chamado Os Milagres. Vamos a ele. Sob o título de O Milagre, o Sr. Mathieu, antigo farmacêutico do Exército, acaba de publicar uma relação de vários fatos de escrita direta, dos quais foi testemunha. Considerando que tais fatos se produziram em circunstâncias mais ou menos idênticas aos que relatamos em nosso número do mês de agosto, e não apresentando nenhuma característica especial, julgamos por bem não descrevê-los. Nós lembramos que nós estudamos sobre o mobiliário de além-túmulo, que Kardec falava, né, sobre as produções dos espíritos, e depois no artigo seguinte ele falava sobre a pneumatografia ou a escrita direta. E nós estudamos ali com quase 10 páginas, falando sobre essa produção, sobre a produção da substância que traz essa escrita direta, quanto tempo ela dura, qual a permanência dessa escrita e tudo mais. Então Kardec coloca que nessas escritas que os espíritos colocam aqui, trazem para nós, não tem muita diferença daquilo que esse Sr. Mathieu acabou recebendo. Então, na verdade, o que Kardec vai analisar é o processo e não o conteúdo. Aldo, bom dia. Diz aqui para nós: contudo, nós os mencionamos unicamente para mostrar que os fenômenos espíritas não são privilégio exclusivo de ninguém, e aproveitar a ocasião para cumprimentar o Sr. Mathieu pelo zelo com que os propaga. Várias outras pequenas brochuras e artigos do mesmo autor, em diversos jornais, disso são a prova. O Sr. Mathieu é um homem de ciência que, como tantos outros e como nós próprios, passou pela fileira da incredulidade.
Viu-se, porém, obrigado a ceder ante a evidência, porquanto contra fatos é necessário depor as armas. Permitimos-nos apenas criticar o título dado à sua última publicação, não por uma questão de jogo de palavras, mas porque acreditamos que o assunto tenha certa importância e mereça um exame sério. Então, o que Kardec chama atenção é para o título dessa publicação do Sr. Mathieu, chamado Um Milagre. E aí, então, o milagre ele tem já uma conotação religiosa que vai, como é bastante lembrado no meio religioso tradicional, que os milagres é a derrogação das leis naturais. Então, é uma cura, é um fenômeno que acontece, né, e é intitulado como milagre, sendo que tudo isso pode ser devidamente explicado por leis naturais, embora não compreendidas e não conhecidas ainda. Então, quando se fala sobre a escrita direta, ele é um fenômeno de efeito físico e intelectual, físico pela forma, intelectual pelo conteúdo, e isso não deve ser considerado como milagre. Então, a ideia de milagre, mais uma vez, diz respeito a uma ideia religiosa tradicional. Então, quando você tem um livro chamado Um Milagre, você sai dos fenômenos naturais e você entra naquilo que de fato é considerado como sobrenatural. Sendo que, na verdade, todos os fenômenos não são sobrenaturais, mas eles são naturais. Kardec diz então: em sua acepção primitiva e por sua etimologia, a palavra milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de ser. É a definição. Mas essa palavra, como tantas outras, afastou-se do sentido ordinário e, conforme a academia, hoje se diz de um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. Tal é, com efeito, a sua acepção usual, e não é senão por comparação e por metáfora que se aplica às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa é desconhecida. Ou seja, então, temos leis desconhecidas, fenômenos desconhecidos, mas não significa que eles estejam fora das leis naturais. Terá o fenômeno relatado pelo Sr. Mathieu um caráter de um milagre no verdadeiro sentido da palavra? Certamente que não. Como já dissemos, o milagre é uma derrogação das leis da natureza. Não entra de modo algum em nossa cogitação examinar se Deus julgou útil, em determinadas circunstâncias, derrotar as leis por ele mesmo estabelecidas. Nosso fim é unicamente demonstrar que o fenômeno da escrita direta, por mais extraordinário que seja, não derroga absolutamente essas leis, nem possui nenhum caráter miraculoso. Então, só para a gente lembrar de algumas experiências que foram feitas para entendermos, né, o que é a pneumatografia, que significa a escrita feita pelo ar, né, ou a escrita direta, que é aquele fenômeno em que a escrita simplesmente aparece numa determinada superfície, sem que haja ali a intervenção de um médium de psicografia. Então muitas experiências já foram feitas, como por exemplo, nós já lemos inclusive na revista, que foi colocado um pedaço de papel embaixo de uma estátua. Quando esse papel foi retirado, havia então nele escrito alguma coisa, e testemunhas estavam acompanhando para ver se não havia nada de estranho, se ninguém mexeu, se não houve nenhuma manipulação. Ou então colocados, né, nós tivemos grupos mediúnicos, como na Federação Espírita Catarinense, lá nas décadas de 1930, 1940, era muito comum que naquelas reuniões eles fizessem reuniões de experimentação. E as atas dessas reuniões foram publicadas num livro que falava sobre as comunicações dos espíritos. Eu já li para vocês aqui algumas páginas desse livro, falando sobre os diversos experimentos, sobre transporte, sobre a escrita direta, né? Então eles relatavam em ata quem eram as pessoas, né? Então é importante lembrar que desde a época de Kardec isso era bastante importante. Quando alguém participava de uma reunião em que eles queriam trazer um caráter de seriedade, era muito comum eles relatarem também a profissão dessa pessoa.
Então, fulano que era militar, fulano que era banqueiro, o outro fulano que era um juiz, então era bastante comum. E nessas atas da Federação Espírita Catarinense, eles também colocavam assim, colocavam o nome e a profissão da pessoa, porque era uma forma de você dar credibilidade para ela. Então, por isso, eles colocavam todos esses detalhes para mostrar a autenticidade daqueles fenômenos, daquelas experiências. Então eles colocavam, por exemplo, um pedaço de papel, uma folha branca de sulfite, uma folha branca de caderno, dentro de uma gaveta, e depois de alguns minutos eles abriam e havia um texto escrito. E aí então eles analisavam, né, o conteúdo, analisavam ali a forma como aquela escrita aparecia, e depois então procuravam entender durante quanto tempo aquilo permanecia. Então era algo muito interessante, né? Sim, o raio laser pode fazer, mas aí você depende de um equipamento de raio laser, né? Então, claro que esse equipamento para aquele passado, né, seria algo fenomenal, mas não deixa de ser um efeito físico de um equipamento, né? E você pode explicar que a luz, né, que determinada intensidade provoca aquilo tudo. Agora a escrita direta não. A escrita direta é simplesmente a produção dos próprios espíritos. Então, eis aí que Kardec coloca para nós então, né, que essa escrita direta, por mais surpreendente que ela seja, como acontece, né, com vários outros tipos de fenômenos de efeitos físicos, para quem já presenciou, eu nunca presenciei, mas para quem já presenciou um fenômeno de efeito físico, é algo realmente muito interessante. O que eu pude fazer foi relatos, né, observar ler relatos, tentar imaginar ali o cenário em que tudo aconteceu, é algo realmente bastante impressionante. Mas, para aquele que não conhece, acaba se tornando um milagre, assim como a própria eletricidade no século XIX. E aí então nós lembramos, né, como eu já comentei com vocês, daqueles filmes que falavam daquela época, meados do século XIX, final do século XIX, né? Então nós tivemos ali o Grande Truque ou o Iluminista, que são dois filmes bem interessantes. No caso do Iluminista não, né? Do Ilusionista, desculpem. No caso do Ilusionista, era mais um truque, mas era ali mais uma... eram truques que ele fazia, né? Mas o Grande Truque é muito interessante que no filme nós percebemos que os espetáculos que eram feitos por esses ilusionistas, né, por aqueles mágicos daquela época, eles usavam muita eletricidade. Então, como era uma coisa muito nova e você não tinha equipamentos portáteis na época, quem tinha esse equipamento produzia realmente ali uma grande impressão naqueles que eram os espectadores. Então esses dois filmes mostram de que forma que tanto a eletricidade como também os próprios fenômenos mediúnicos, ou os fenômenos espíritas, se preferirem, eles eram utilizados nesses espetáculos, mesmo que fossem de uma forma simulada. E nos dois filmes mostram, né, aquilo que pode ser legítimo, aquilo que pode ser apenas ali uma ilusão que é provocada. Então a eletricidade naquela época era algo surpreendente. E hoje os fenômenos físicos continuam nos surpreendendo. A senhora já colocou, né, como explicar a passagem de Jesus andando sobre as águas, né? Essas explicações, Sonja, é muito difícil de nós trazermos uma resposta clara, porque a gente lembra sempre que os evangelhos eles foram escritos numa época em que havia ali uma limitação muito grande de palavras e, ao mesmo tempo, uma fervorosidade religiosa muito grande. Então, muitos textos foram alterados, muitos textos foram manipulados e tudo mais. Mas no livro A Gênese, Kardec coloca ali, né, o livro A Gênese chama-se, né, A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo. E nós temos lá na parte final, que fala desses milagres e predições, falam da possibilidade, por exemplo, da levitação. Que Jesus tinha essa capacidade de não de andar sobre as águas, mas de levitar sobre as águas. E esse tipo de fenômeno ele foi observado também lá no século XIX, né, por um contemporâneo de Kardec, o Sr. Daniel Douglas Home. Ele era capaz de levitar de uma sala encostando no teto, no meio de várias pessoas. E aí, então a explicação vinha exatamente por uma força magnética transmitida pelos espíritos, capazes de produzir esse fenômeno físico. Ele morava, por exemplo, ali numa casa que era um sobrado, então ele saía por uma janela e entrava por outra janela, nesse processo de levitação. Assim como mesas também levitavam e outros objetos, né? Então, a explicação, sim,
É impossível que aquilo aconteça? A gente pode dizer impossível não é, mas é pouco provável. Mas mesmo quando acontece, as explicações que nós temos são exatamente dessas dos fluidos que são manipulados pelos espíritos e doados por um espírito que tem essa capacidade de provocar esses fenômenos físicos. Esses fenômenos de efeitos físicos. Então a explicação que se tem hoje é essa. Então, aconteceu exatamente daquele jeito? Não sabemos. Mas se aconteceu, a explicação pode ser essa. Assim como outras explicações que Kardec também traz no livro A Gênese, como sendo, por exemplo, a manipulação, a transformação da água em vinho, a multiplicação dos peixes, aplacar aquela tempestade, andar sobre as águas, ressuscitar mortos. Então, dentro da doutrina, nós encontramos explicações para todos esses tipos de fenômenos. Então lá, se você quiser dar uma chegadinha, livro A Gênese, lá de Kardec, tá bom? Continuando, vamos lá. Então ele diz para nós, né, que por mais extraordinário que seja, não derroga absolutamente essas leis, nem possui nenhum caráter miraculoso. Miraculoso no sentido, né, de que Deus quebra suas próprias leis. Então, na verdade, é muito mais fácil trabalhar com as leis desconhecidas, assim como a própria lei da aerodinâmica foi durante muito tempo, né? Aliás, há pouco tempo foi conhecida, né, no final do século XIX para cá, quando nós tivemos ali os primeiros testes com os aviões, né? Então, a lei da aerodinâmica passou a ser conhecida a partir dali. Nós temos ali, então, de uma forma mais objetiva, 110, 115 anos de conhecimento dessas leis naturais, né, de conhecimento dessa lei da aerodinâmica. Então, antes disso era desconhecido, assim como a eletricidade antes disso também era desconhecida. Então são leis que passam a ser conhecidas a partir do momento em que elas começam a ser estudadas. E ele diz ainda: o milagre não se explica. A escrita direta, ao contrário, explica-se da maneira mais racional, como vimos em nosso artigo sobre esse assunto, aquele do mês de agosto, sobre a escrita direta ou a pneumatografia. Não se trata, pois, de um milagre, mas de um simples fenômeno que tem sua razão de ser, nas leis gerais. O milagre tem ainda um outro caráter, o de ser insólito e isolado. Ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, já não pode haver um milagre. Então o milagre ele acontece de uma forma isolada. Aconteceu uma vez com uma pessoa e não acontece com mais nenhuma. Mas aí então a gente começa a perceber uma certa frequência de determinado fenômeno. Aí então já não é algo tão milagroso assim. Já é algo frequente, embora desconhecido. Aos olhos dos ignorantes, a ciência faz milagres todos os dias. Eis porque, outrora, aqueles que sabiam mais que o vulgo passavam por feiticeiros. E como se acreditava que toda a ciência viesse do diabo, eles eram queimados. Hoje, que estamos muito mais civilizados, contentamo-nos em enviá-los aos hospícios. Ou seja, né, se antes eram queimados, agora os cientistas, né, vão para os hospícios como loucos. Assim como Kardec também foi julgado na sua época, né, porque ele trazia essa ideia de que os espíritos falavam, de que os mortos falavam, então ele era um louco. Mas pouco tempo antes ele seria certamente queimado como foi em sua existência anterior, né? Depois que deixamos os inventores morrer de fome, erigimos-lhes estátuas e os proclamamos benfeitores da humanidade. Aqui é curioso, né? Os títulos e o reconhecimento sempre vem depois que eles desencarnam, né? Que eles morrem. Porque enquanto eles estão ali mostrando o seu conhecimento, são todos loucos, né? Depois que eles morrem, que eles viram heróis. Mas deixemos essas tristes páginas de nossa história e voltemos ao assunto. Se um homem que se ache realmente morto for chamado à vida por intervenção divina, haverá verdadeiro milagre. Kardec destaca um pouco mais acima, realmente morto, por ser esse fato contrário às leis da natureza.
Mas se em tal homem houver apenas aparências de morte, se lhe restar uma vitalidade latente e a ciência ou uma ação magnética conseguir reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas ter-se-á dado um simples fenômeno natural. Mas, para o vulgo ignorante, o fato passará por miraculoso e o autor será apedrejado ou venerado conforme o caráter das pessoas. É essa explicação que Kardec depois desenvolve um pouco mais e leva lá para o livro A Gênese, na parte de milagres e predições, quando ele fala sobre a ressurreição de Lázaro. Então, se ele está realmente morto, aí houve um milagre. Mas se ele estava ali num processo de catalepsia, de morte aparente, e ele recebe uma carga fluídica capaz de despertá-lo, aí então ele volta à vida de uma forma natural. É essa a explicação, então, mais lógica, falando dessas leis que não podem ser simplesmente quebradas. Lance um físico do meio de certas campinas um papagaio elétrico e faça que o raio caia sobre uma árvore, e certamente esse novo Prometeu terá tido por armado de diabólico, armado por diabólico poder, e seja dito de passagem, Prometeu parece ter se antecipado singularmente a Franklin. Né? Então, Benjamin Franklin ali fazendo as suas experiências com o papagaio, né, ou a pipa, para quem quiser. Aí ele colocou ali um pequeno metal na rabiola dele, né, e aí então ele conseguiu extrair, né, essa eletricidade daquelas nuvens carregadas. Era um dia tempestuoso, com chuvas, nuvens carregadas e tal. Ele conseguiu trazer esse milagre. Né? Então, se você pega um físico e mostra isso para pessoas que não têm esse conhecimento, certamente ele é ali um grande feiticeiro, vamos dizer assim. Né? A escrita direta é um dos fenômenos que demonstram da maneira mais patente a ação das inteligências ocultas. Ou seja, aqui, né, quando ele fala que demonstram da maneira mais patente a ação das inteligências, é porque os espíritos manifestam então as suas ideias sem qualquer intervenção dos encarnados, já que sempre existe a possibilidade de um encarnado querer simular uma psicografia. Então ele coloca as suas próprias ideias e aí então vai dizer que essas mensagens, que essa informação ou essa ideia chegou do plano espiritual. Mas não há provas. Tanto é assim que a mediunidade até hoje ela é contestada por muitas pessoas, né, por grande maioria, principalmente de religiões que não concordam com a comunicação com os espíritos, ou com a própria ciência que não aceita sequer a existência dos espíritos. Aí então nesse caso nós teremos ali uma negação. Mas no caso, quando nós falamos de uma escrita direta, quando ela é experimentada dentro de um ambiente controlado, não há qualquer dúvida de que aquilo foi produzido por um fenômeno desconhecido. E aí então, analisando o próprio conteúdo, principalmente se for um conteúdo inteligente, aí então é demonstrado ali de fato um fenômeno legítimo. E Kardec diz ainda: mas pelo fato de ser produzido por seres ocultos, não é mais miraculoso do que todos os outros fenômenos, devido a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam o espaço são uma das potências da natureza, cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto sobre o mundo moral. Então ele começa a dizer para nós sobre a naturalidade da existência dos espíritos, e assim também a naturalidade com que esses espíritos influenciam no mundo material. E será somente através desses fenômenos de efeitos físicos e de efeitos inteligentes que pode ser possível sondar esse novo ambiente. Então ele coloca como esses agentes invisíveis, né? E o próprio Kardec foi convencido da existência desse mundo invisível através das experiências, né, que foram ali, das observações que ele fez dos fenômenos das mesas girantes. Fenômeno que era bastante comum na Europa, como também aqui no Brasil. Quando nós pegamos ali cópias de jornais da época, né, do século XIX, nós vemos algumas notícias em Salvador, no Rio de Janeiro, onde algumas experiências eram feitas também da mesma forma naqueles cafés, como acontecia também na Europa.
E aí então Kardec, observando e depois percebendo ali através tanto da tipologia como da sematologia, né, da sematografia, os espíritos então começavam a se comunicar através de batidas, através de movimentos de mesas, que isso, apesar dele ter observado e de muitas pessoas brincarem e acreditarem que aquilo era legítimo, de um modo geral a sociedade acabou desprezando esse fenômeno. E aí então foi o tempo que Kardec teve de constatar, como os próprios espíritos se identificaram, né? Quem são vocês? Né? Nós somos espíritos, ou seja, inteligências extracorpóreas. Mas aí mesmo assim, depois, lá no começo do século XX, nós tivemos a contestação daqueles que começaram, por exemplo, a estudar aquilo que foi chamado de parapsicologia, onde o indivíduo era considerado o epicentro de um determinado tipo de fenômeno, que através da força do pensamento ele provocava um fenômeno. Basta a gente lembrar o nosso saudoso Padre Quevedo, né, que era ali um dos grandes, embora fosse religioso e um grande devoto, né, de Nossa Senhora de Guadalupe, ele era um dos grandes opositores de qualquer tipo de fenômeno mediúnico. Ou seja, né, acaba sendo uma contradição, né, um religioso que é padre e devoto de uma santa, acabava depois contrariando, né, os fenômenos legítimos da mediunidade. Algo bastante curioso, né? Sim, há necessidade, Andréia, porque todo tipo de fenômeno físico que acontece, há necessidade do uso de fluidos, do ectoplasma. E esse ectoplasma é utilizado através da doação de médiuns específicos que fazem essa doação. Inclusive estudos feitos até mesmo através da transcomunicação instrumental, que é essa comunicação dos espíritos através de equipamentos eletrônicos, né, como por exemplo, na época em que foi estudado, né, o fenômeno ele acabava se manifestando em televisores, máquinas fotográficas, filmadoras, rádios, secretárias eletrônicas, que mais? Eu acho que eram esses equipamentos básicos que se tinha na época, né? Então, nesse caso, os espíritos se manifestavam através desses equipamentos, mas conforme foi estudado, por mais sutil que fosse essa comunicação, havia necessidade de uma densificação dos fluidos que os espíritos utilizavam para interferirem nesses equipamentos eletrônicos. Então, se você vai mandar, por exemplo, um áudio ou uma imagem através de uma filmadora, né, era muito comum assim a divulgação daquela ideia. Você colocava ali a filmadora naquele canal que estava fora do ar e deixava ela ligada durante um tempo. Aí depois você voltava a fita na época, né, que era em VHS, aí você voltava a fita e ficava assistindo aquele chuvisco até que algumas imagens começavam a aparecer. Aí é muito curioso, né, que precisava de muita coragem para fazer isso, né? Você sozinho vendo o negócio, vai que aparece uma imagem ali olhando para você. E até filmes foram criados, inclusive, né? Vozes do Além é um dos filmes que mostram espíritos interferindo e perseguindo e coisa e tal. Mas de qualquer forma, essas imagens que eram projetadas nessa televisão, na verdade é uma interferência na frequência eletromagnética daquele canal. E para isso há necessidade de fluidos. Então, precisa-se sim de um médium de efeitos físicos, tanto para esses fenômenos, seja para poder movimentar uma mesa, seja para produzir esse ectoplasma. Então nós estudamos isso no Laboratório do Mundo Invisível, lá no capítulo 8 do livro A Gênese, Kardec traz essas explicações. Deixa eu ver aqui. E as escritas que surgiram no cemitério, quando Kardec foi fazer a contestação? Só tinha morto, né? Uma outra dúvida que também tem, Andréa, é a respeito da distância em que os espíritos conseguem percorrer para poder coletar esses fluidos. Porque muitas vezes ele estava sozinho, mas você tinha alguém próximo que era capaz de fazer essa doação. Então são ainda temas que não foram devidamente estudados para saber qual a distância que um espírito consegue coletar esses fluidos para provocar um fenômeno e qual a intensidade desses fenômenos a partir dessa coleta. Então não se sabe, eu não conheço nenhuma pesquisa que fala sobre isso. Dudu colocou, né, no caso de Moisés, da escrita direta, também essa questão, né, Dudu, a escrita direta também, ela, a respeito de Moisés, também ela é duvidosa, né? Será que foi realmente isso, né, que aconteceu? Então, se aconteceu,
porque o que acontece nas imagens bíblicas da época, dos filmes que são produzidos, são raios que vêm do céu e cravam naquelas pedras e depois sai aquele texto pronto, né? Mas, pois é, então, essas tábuas desapareceram, né? Mas o detalhe que é importante a gente lembrar sempre é que Moisés ele viveu aproximadamente 1.200 anos antes de Cristo. Então, hoje, no século XXI, com o conhecimento espírita que nós temos, nós estaríamos discutindo uma coisa que foi relatada de uma forma verbal e somente depois ela foi transcrita de algo que aconteceu há 3.200 anos. Não há qualquer tipo de elemento palpável que nós possamos utilizar para conversar sobre tudo isso, né? Ninguém viu, ninguém sabe. E aquela história que eu comentei com vocês, né? Era muito comum as tribos do Oriente Médio sempre exagerarem nos relatos do poder dos deuses que eles cultuavam. Então, assim, quando eu vou falar do meu Deus, ele é sempre o mais poderoso, ele é capaz de abrir oceanos, de escrever em pedras, aquela coisa toda, né? Então, né, o Flávio lembrou, né, a mesma coisa do festim de Baltazar, né? Só que este tem uma riqueza de detalhes nos relatos ali que mostra também a pneumatografia, né? A Ana colocou, não é tão difícil entender que para Deus nada é impossível? Pois é, mas a gente lembra que através dos estudos mais lógicos, Ana, Deus ele rege o mundo através de leis, e não simplesmente caprichosamente fazendo aquilo que os homens acham que ele pode fazer. Então primeiro a gente tem que compreender as leis que regem o mundo, para depois tentarmos entender a natureza divina. Né? Então isso que nós precisamos sempre nos basear. Porque do contrário, se nós imaginarmos que tudo que é impossível vem de Deus, sendo que esse impossível nada mais é do que uma coisa desconhecida, né? Então, eis aí, através da ciência, através da lógica, você vai sempre procurando incrementar e embasar, fundamentar aquele estudo. Porque acreditarmos simplesmente em milagres significa nós assinarmos um atestado de incompreensão da ciência. Então, primeiro vem o pensamento científico, depois vem o pensamento racional, e depois nós aguardamos aquilo que não é compreendido ser explicado. Mas atribuir tudo a Deus, a impossibilidade de Deus, seria muito fácil para nós, né? Não, eu não preciso estudar mediunidade, tudo é poder divino. Só que Deus se manifesta através de leis. E essas leis precisam ser estudadas e compreendidas, né? Deixa eu ver que a Jane colocou na intercessão o valor para aquele momento, né? Então, essas intercessões também acontecem, né? Deixa eu ver, o Dudu colocou, né? Não é como uma múmia, né, que se viu, né, sem tábuas, sem provas, né? Então são relatos, né, muito pouco embasados para a gente poder travar qualquer tipo de discussão. Porque aí a gente sai de uma discussão lógica e entra numa discussão teológica. E uma discussão teológica vai debater sobre a natureza dos anjos sem sequer compreender os anjos, né? O Flávio lembrou aqui, né? Eu já vi filmes em que Moisés esculpia os mandamentos de pedra com um porrete e um cisel. Também já vi isso daí. Ou seja, né? Explicar, né, o desconhecido com a ideia de milagre, né, como Kardec insiste aqui, né, acaba sendo uma coisa muito simples. E na verdade nós temos que desenvolver a nossa inteligência. Então, existem fenômenos semelhantes, né, que podem ser explicados. Então, através dessas explicações, nós vamos fazendo com que esse conhecimento se torne muito mais palpável. Flávio colocou, né, em muitas das coisas escritas naquela época ficavam gravadas em pedras, né, tipo a pedra de Roseta, né, que era naquela época, que acabou, né, graças a pedra de Roseta, né, foi possível conhecer ali toda a cultura egípcia, né? Então, deixa eu ver mais aqui. Deixa eu só acelerar um pouquinho para a gente finalizar, pessoal. Então ele coloca para nós: esclarecendo-nos sobre esse poder, o Espiritismo dá-nos a chave de uma porção de coisas inexplicáveis por outros meios. Como o magnetismo, ele revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida. Melhor dizendo, conheciam-se os efeitos uma vez que se produziam em todos os tempos, mas não se conhecia a lei.
e foi justamente a ignorância dessa lei que gerou a superstição. Conhecida a lei, cessa o maravilhoso e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas não fazem milagres quando fazem girar uma mesa, ou os mortos escreverem, da mesma forma que não o faz o médico ao reviver um moribundo ou o físico ao fazer cair um raio. Deixa eu só ver aqui quanto falta. Não tem um tantinho aqui ainda? Tá, ele coloca assim, só para finalizarmos então. Essa é a razão porque repelimos com todas as nossas forças a qualificação empregada pelo Sr. Mathieu, embora estejamos persuadidos de que ele não quis dar nenhum sentido místico a essa palavra. Além disso, as pessoas que não descem ao fundo das coisas, e essas são em maior número, poderiam enganar-se e crer que os adeptos do Espiritismo se atribuem um poder sobrenatural. Aquele que pretendesse, auxiliado por essa ciência, operar milagres, ou seria ignorante do assunto ou verdadeiro pateta. É inútil dar armas aos que riem de tudo, mesmo daquilo que não conhecem, pois isso seria entregar-se voluntariamente ao ridículo. Os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, antes que se lhes conhecesse a causa, foram tidos à conta de prodígios. Ora, como os céticos, os espíritos fortes, isto é, aqueles que julgam deter o privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não acreditam que uma coisa seja possível pelo fato de não a compreenderem. Eis porque todos os fatos reputados prodigiosos são objetos de zombaria. E como a religião contém grande número de fatos desse gênero, nela não acreditam. Daí a incredulidade absoluta não existe senão um passo. Daí a incredulidade absoluta não existe senão um passo. Explicando a maioria desses fatos, o Espiritismo dá-lhes uma razão de ser. Vem, portanto, em auxílio da religião, demonstrando a possibilidade de certos fatos que, por não terem mais o caráter miraculoso, nem por isso são menos extraordinários, e Deus não é menor, nem menos poderoso por não haver derrogado suas leis. De quantas pilhérias não foram objeto as levitações de São Cupertino? Ora, a suspensão etérea dos corpos pesados é um fato demonstrado e explicado pelo Espiritismo. Nós mesmos fomos testemunha ocular e o Sr. Home, lembram de Daniel Douglas Home que eu comentei com vocês? Assim como outras pessoas do nosso conhecimento, repetiram várias vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Portanto, esse fenômeno entra na ordem das coisas naturais. No número dos fatos desse gênero, devem-se colocar em primeira linha as aparições, por serem as mais frequentes. A aparição de Salete, que divide o próprio clero, para nós nada tem de insólita. Certamente não podemos afirmar que o fato ocorreu, porque dele não temos a prova material. Mas para nós ele é possível, desde que milhares de fatos análogos recentes nos são conhecidos. Cremos neles não apenas porque a realidade é constatada por nós, mas, sobretudo, porque conhecemos perfeitamente a maneira pela qual se produzem. Reportem-se a teoria que demos das aparições e verão que esse fenômeno se torna tão simples e tão plausível quanto uma porção de fenômenos físicos que somente são considerados prodígios ou prodigiosos porque nos falta possuir a sua chave. Quanto à pessoa que se apresentou a Salete, é outra questão. Sua identidade de modo algum está demonstrada. Constatamos apenas que ocorreu uma aparição. O resto não é da nossa competência. Nosso objetivo também não é examinar se Deus pode derrogar as suas leis ao fazer milagres no seu sentido verdadeiro da palavra. Trata-se de uma questão de teologia que não entra em nossas cogitações.
Que cada um, portanto, guarde as suas convicções a esse respeito, pois o Espiritismo não tem por que se ocupar disso. Apenas dizemos que os fatos produzidos pelo Espiritismo nos revelam leis novas e nos dão a chave de uma multidão de coisas que pareciam sobrenaturais. Se alguns deles, que passavam por miraculosos, encontraram uma explicação lógica e uma razão de ser no Espiritismo, é mais um motivo para não nos apressarmos em negar aquilo que não compreendemos. Certas pessoas nos criticam por expormos teorias espíritas que elas consideram prematuras. Esquecem que os fatos do Espiritismo são contestados por muitos precisamente porque parecem sair da lei comum e porque não se explicam. Dai-lhes uma base racional e uma dúvida cessará. Dizei a alguém, pura e simplesmente, que expedireis um telegrama de Paris à América, recebendo a resposta em poucos minutos, e esse alguém rirá na vossa cara. Isso porque não estamos falando aqui de internet, né? Explicai o mecanismo do processo e ele acreditará, mesmo sem ver a operação. Neste século em que não se poupam as palavras, a explicação é, pois, um poderoso motivo de convicção. Assim, vemos todos os dias pessoas que não testemunharam nenhum fato, que não viram uma mesa girar, nem um médium escrever, e que se acham tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se não devêssemos acreditar, senão naquilo que temos sob os nossos olhos, nossas convicções se reduziriam a bem pouca coisa. Então aqui a gente viu, né, que basta nós desenvolvermos um raciocínio lógico para analisar tudo aquilo que é apresentado para nós, muita coisa tem explicação, mesmo que nós não compreendamos, embora tenhamos muita coisa ainda a ser explicada. O Flávio lembrou, né? Pensei nisso agora, internet, YouTube, teleconferência, e telefone, né? E Kardec falando ali do telégrafo, né? Mas não deixa de ser algo interessante, né? Quantos de nós utilizamos todos esses recursos sem saber sequer como eles funcionam, né? O importante é que a gente sabe que funciona e que é um efeito da tecnologia, sem conhecer o projeto e sem conhecer o processo em que isso acontece. Então deu tempo da gente ler tudo aqui, não precisei interromper nada. Concluímos então esse artigo bem interessante. Então, os milagres, como Kardec coloca para nós, muito bem explicado, muito bem aqui, muito bem claro para nós, né, a respeito de tudo aquilo que é desconhecido. O próximo artigo que nós vamos estudar na semana que vem, o magnetismo reconhecido pelo Poder Judiciário. Veremos aqui então todos esses alguns fenômenos interessantes, né? Principalmente porque nós falamos não apenas da parte religiosa, mas também da parte médica. Quando o magnetismo era aplicado, a gente lembra, né, que o magnetismo animal começou no século XVIII, e aí então, dentro da medicina, ele era contestado. E até o Poder Judiciário entrou na história também. Então esse vai ser o tema do nosso próximo estudo. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa questão dos milagres, dos santos e tudo mais, tem um livro que eu sempre indico, que nós inclusive já estudamos aqui alguns trechos dele, chamado o Milagre dos Santos. E aí então o Clóvis Tavares, que era ali um contemporâneo do Chico e amigo do Chico também, ele traz uma relação de vários santos, né, obviamente, naturalmente reconhecidos, né, dentro da igreja, e que trazem ali o seu histórico. E aí então cada um dos fenômenos produzidos por esses santos, o Clóvis Tavares, que ele foi seminarista, um grande apaixonado, né, pelo catolicismo e pela história dos anjos, ele então pegou cada um desses milagres e explicou à luz do Livro dos Espíritos. Inclusive tem até fenômenos que nem constam no Livro dos Espíritos. Como era o caso, por exemplo, de andar sobre a fogueira e não se queimar, e tudo mais. Ele explica, né, a ação dos fluidos e tudo mais. É um livro muito gostoso de se ler. Cada capítulo fala de um santo específico.
Então, para quem gosta, para quem tem ali um carinho pela Igreja Católica,